Aleluia. Queridos, boa noite, paz seja convosco, amém? Quem está feliz nessa quinta-feira da vitória, diga amém. Que bom que você discerniu esse propósito, essa oportunidade, está aqui buscando a Deus, está aqui prestando seu culto ao Senhor, fazendo sua campanha, e entendendo que essa especificação, essa destinação da natureza do trabalho, ela serve para nos orientar, para nos focar. Estou falando isso porque eu publiquei no meu Instagram um cartaz, né, do culto aqui. Aí entrou uma serva do Senhor lá e comentou assim: e é só nesse culto que tem vitória? Aí eu escrevi, apaguei, falei, não vou comentar não, deixa eu falar. Que a pessoa tem que ter uma cabecinha muito miúda para não entender que você nomeia um culto, não porque queira dizer que Deus só dá vitória naquele culto, mas para ter um foco, uma orientação. Mas uma cabeça de feijão dessa, você não dá. De repente está aqui hoje, não está não, ela não, né? Acho que não. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 48, do livro do Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 48. Quero agradecer ao pastor Davi, que me fez esse convite para mais uma vez estar aqui, agradecer aos pastores auxiliares que representam tremendamente bem, mantendo toda aí a nossa forma sempre gentil e carinhosa de receber. E louvo a Deus porque é sempre bom estar aqui entre vocês, sempre sou abençoado e saio daqui sempre honrado por esse povo e por essa igreja que também é a minha igreja. Então Deus seja louvado por essa oportunidade. Capítulo 48 do livro do Gênesis, Deus me trouxe ao coração, me aqueceu no coração essa palavra e eu quero compartilhá-la com você. Quantos encontraram, digam, eu amo a Bíblia. Vou dar outra chance. Vamos lá? Quem encontrou o texto aí, diga, eu amo a Bíblia. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Qual o nome dos filhos, por favor? Manassés e Efraim. Verso de número 5. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Quais os nomes que aparecem agora aí? Quais os nomes aparecem? Amém, graças a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Você deve se lembrar, se não se lembra, vou lhe ajudar, que quando Jacó saiu da casa do seu sogro Labão, ele foi novamente de encontro à sua terra e se instalou e se baseou na terra do seu pai Isaque, e ali ficou durante muitos anos. Até que a Bíblia conta a história a partir do capítulo 47, 48, sobre a história de José, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos, foi parar lá no Egito, tornou-se governador, e após isso, houve uma fome muito terrível na terra. E essa fome que ocorreu na terra foi uma fome tão abrangente, tão assoladora e tão desoladora, que José, que já estava muito bem estabelecido no Egito, ele tomou então a iniciativa de trazer a sua família, trazer o seu pai e trazer os seus irmãos para viverem com ele no Egito. Designou uma parte específica do país para que eles pudessem desenvolver as suas atividades pecuárias, que era mais o costume que eles já tinham, diferentemente do Egito, que não se costumava ter esse tipo de atividade econômica.
designou uma terra para eles e a história foi desenrolando. E Jacó foi ficando, os irmãos foram ficando, José foi ficando, e o tempo passou, passaram-se alguns anos, até que nós chegamos aqui no capítulo 48. E o que estava acontecendo aqui no capítulo 48? Chegaram para o José, poderoso, governador, e disseram-se para ele: olha, seu pai está muito doente, idade já muito avançada, doente. O que é que José entendeu daquele contexto? Papai está de partida. Se papai está de partida, eu vou levar os netos para visitá-lo. Aproveito, é claro, e coloco os meus filhos ali para que papai os abençoe. Porque é claro que José sabia a autoridade espiritual e patriarcal que estavam sobre Jacó. Quem me entende até agora, diga amém, por favor. Aí a Bíblia então vai falar para nós que José, pega seus dois filhos, e nós lemos isso aqui juntos na Bíblia. Esses dois filhos chamam-se Manassés e Efraim. Nós lemos isso no versículo 1. Por favor, eu queria que você repetisse a forma como os nomes estão escritos aqui no verso 1. Repete, por favor, bem forte após mim: Manassés e Efraim. Pois bem, quem é o mais velho, pregador? O mais velho é Manassés. Efraim, por conseguinte, é o mais novo. Só tinha esses dois, Manassés e Efraim. Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novo. Agora você tem que se lembrar, considerar, saber, para quem não sabe, que o contexto de uma família no Antigo Testamento, no mundo antigo, demandava algumas estruturas, algumas questões que para nós hoje são muito distantes, muito diferentes da nossa realidade, mas que eram questões consideradas ao extremo, coisas seríssimas, como por exemplo algo do qual você já deve ter ouvido falar, chamado primogenitura. A primogenitura demandava uma bênção, que levava o seu nome, a bênção da primogenitura. Essa bênção, ela é uma bênção de natureza espiritual, e ela também é uma bênção de natureza material, de natureza física. Ela é de natureza espiritual porque o filho mais velho de uma família, ele recebe uma bênção espiritual. Por quê? Porque ele é o filho mais velho. Ela é de natureza física porque ele se tornará administrador de todos os negócios da família quando da ausência do pai. Ele sucederá o nome da família, ele que levará o nome da família adiante, a responsabilidade será dele, e ele receberá também uma porção maior na partilha dos bens da família. Quem me ouve isso? Existe toda uma situação aqui muito importante. Essa situação aqui, por exemplo, você viu na Bíblia em outros momentos. A própria história de Jacó é uma história que está ligada a uma certa confusão com essa história de bênção de primogenitura. Então, essa sempre foi uma situação um pouco conflitante assim na Bíblia. Pessoas tentaram se apropriar dessa bênção, uns compraram, outros venderam, deu algumas confusões que o livro do Gênesis apresenta, e exatamente por isso há uma certa tensão e expectativa natural acontecendo aqui. Quando José chama os seus dois filhos e diz para eles: nós vamos visitar o vovô. Vovô está doente, vovô está à beira da morte, e nós vamos visitá-lo. Preste atenção, esses dois meninos, embora nascidos no Egito, eles foram educados por um homem temente a Deus, que tem princípios da bênção do Senhor, o pai deles. Então é claro que eles sabem o que está em questão naquela visita. Não é uma visita qualquer ao vovô. Não são apenas dois netinhos indo visitar o vovô. Essa visita, ela tem um peso profético e espiritual. E exatamente por isso, existe uma expectativa. Mas eu quero que você pense uma coisa comigo importante essa noite. Qual é o limite dessa expectativa? O limite dessa expectativa para Manassés é um e para Efraim é outro. Manassés é o mais velho. Existe um horizonte diante dele. Ele sabe o que vai receber. Ele considera que receberá uma bênção. Existe uma expectativa natural debruçada sobre ele para aquela visita, porque ele sabe que ele é o mais velho. Agora, e Efraim? Quanto a Efraim, as expectativas são bem mais limitadas. Quanto a Efraim, bastará a ele ter a oportunidade de estar naquela visita, receber também uma bênção, mas ele considera
que tudo que ele poderá fazer naquela visita é receber a bênção num nível. Porque ele não pode imaginar que exista algo superior para ele. E por que não? Porque ele não é o filho mais velho. Pastor, mas aonde é que eu entro nessa história? Você entra exatamente nesse ponto. Qual? O ponto onde as nossas expectativas em relação à nossa vida, o ponto onde as nossas perspectivas em relação à nossa vida, elas esbarram num teto. Para uns esse teto tem uma certa altura, para outros mais baixo, para outros esse teto está quase encostando na cabeça. É quando você olha para si mesmo, quando você olha para a sua idade talvez, para a sua condição social, para de quem você é filho, para o tempo que você tem de crente. São coisas que vão achatando o teto da nossa expectativa. E a gente às vezes vem para uma reunião como essa, faz uma campanha, ouve uma mensagem, mas a gente estabeleceu sobre nossa própria cabeça um teto. E a gente pensa, Deus só pode fazer até aqui. Tudo que eu posso alcançar na minha vida vai até aqui. Eu posso até melhorar financeiramente, mas acho que só vem até aqui. Eu posso até ser feliz emocionalmente, mas acho que só até aqui. Nós somos responsáveis pela construção desses tetos. Somos nós que vamos dando limitação às nossas próprias projeções e progressões. Mas Deus me trouxe aqui para dar uma palavra para alguém. Eu estou prestes a ampliar o teto dos limites aonde você pode chegar. Eu vou fazer dessa reunião aqui a reunião onde você pensou que ia vir para ser espectador, mas será surpreendido por algo maior do que você imaginava. Se tem alguém comigo nessa noite, levanta a sua mão lá no 3º andar, porque eu vim lá do Rio de Janeiro para te dizer, Deus vai surpreender as tuas expectativas essa noite aqui. Ora calamacheia. Aleluia. O que Efraim poderia pensar, irmão? Vou lá na casa do vovô. Vou ser abençoado. Mas eu vou ver meu irmão Manassés receber a bênção maior. E eu acho, irmão, que eu até acho não, tenho certeza que Efraim não pensa isso com rancor. Efraim não pensa isso se sentindo diminuído, porque ele não é uma questão que diga respeito a ele. Ele nasceu depois. Então a vida impôs sobre ele isso. Ele não vai receber essa bênção maior, porque ele não é o filho mais velho. Então eu penso que Efraim nem sequer, olha para o seu vizinho e diga, nem sequer ousa sonhar com isso. E por que não? Porque parece que sonhar com isso seria até uma agressão ou uma ofensa ao seu irmão. Porque na cabeça dele, a bênção era do seu irmão. Mas entenda uma coisa, a bênção não era do seu irmão. Porque enquanto a bênção não é repousada sobre ninguém, ela ainda é de propriedade do dono dela. Então enquanto Deus não entregou a ninguém, então está na mão dele. Só que na cabeça dele, eu penso que sonhar isso seria até constrangedor. Veja, você se lembra de quando José, todo sem jeito, todo sem graça, reuniu a família e disse, então pessoal, tive um sonho aí. Sonho meio esquisito, se você não me leva a mão, eu vou contar. Mas foi assim, o sol, a lua e um montão de estrela se curvava diante de mim. Você sabe quando existem alguns sonhos que a gente tem até constrangimento de compartilhar? E quando existem algumas coisas que a gente nem ousa sonhar? Porque o nosso teto está muito baixo, a nossa expectativa está muito reduzida. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. Eu conheço o seu coração e sei que tem coisas que devido ao contexto da sua vida, às circunstâncias da sua vida, você nem consegue olhar, nem consegue esperar. Mas creia numa palavra que está na Bíblia. Esse Deus é capaz de fazer muito mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. O Deus que decidiu num ato de sua soberania dar a bênção a Jacó, a despeito dele não ser o filho mais velho era Esaú. O Deus que no seu ato de soberania decidiu dar a bênção para Efraim, a despeito dele não ser o filho mais velho era Manassés. Esse Deus
Deus cujas decisões não podem ser questionadas, cujos decretos não podem ser alterados. Esse Deus é o meu Deus e é o seu Deus. Ele está acima de sistemas e de lógicas. Ele que faz o que quer, na hora que quer, não pede conselho a ninguém, porque não deve absolutamente nada a pessoa alguma. Oh glória! Deus fará, pergunte o quê? O que Ele quiser fazer. Vamos ver de novo se você se anima. Deus fará, pergunte o quê? O que Ele quiser fazer. Aleluia! Não importa quanto alguém pode achar que merece ou não merece, Deus não está pedindo a nossa opinião. Deus não me consulta para perguntar se eu acho que fulano merece, que ele abençoe ou não abençoe. Deus não consulta a você para perguntar a você se você julga que eu mereço, e nem me consulta para perguntar se eu julgo que você merece. O que Ele faz porque Ele quer, porque Ele é soberano. Aleluia! Você imagina se aquilo que você fosse receber tivesse que passar pelo meu crivo de aprovação? Você imagina se o que eu vou receber tivesse que passar pela sua avaliação, se eu sou merecedor ou não? Aí de repente você está chateado comigo, você isso, você me julga aquilo, aí você diria, não Deus, quer saber? Não entrega não. É por isso que é bom servir a um Deus que é soberano. Ele não deve favores e por isso Ele não pede opinião a ninguém. Pastor, mas nós estamos num regime democrático. Nós quem? O Brasil. Porque Deus está no regime teocrático. Quem manda é Ele, quem governa é Ele, ponto e acabou. Oh glória! Quem está aí, diga amém. O sonho que eu não tenho coragem de sonhar. O teto da minha expectativa reduzido. E é nesse contexto que saem José, Manassés e Efraim. A coisa é tão séria, irmão, que até a disposição do nome obedece a uma ordem. O nome de Manassés está na frente do nome de Efraim no versículo 1, não é por qualquer razão. É porque o nome do mais velho precisa ser necessariamente citado na frente. Os pais levavam isso tão a sério que até na hora de chamar o nome dos filhos, poderiam ter 4 filhos, e se fosse chamar os 4, eles seriam chamados por ordem de nascimento. Você imagina, se tivesse Manassés e Efraim brincando no quintal, e Jacó fosse lá para chamá-los para almoçar, ele não chamaria, melhor, José fosse lá chamá-los para almoçar, o pai, ele não chamaria Efraim, Manassés, vem almoçar. Não, Manassés e Efraim, vem almoçar, porque até a citação do nome não poderia contrariar a ordem do nascimento. A coisa era séria demais. E tem mais, até para andar, o mais velho andava na frente do mais novo. Então saem os 3 assim, José na frente, Manassés logo depois, e Efraim no final da fila. Vão os 3, e entram na casa de Jacó. Quem está aí, diga amém. Embora eu disse para você, e repito, que aqueles meninos criados no ensino da palavra, criados por um pai temente a Deus, é claro que eles sabiam que algo aconteceria naquele lugar. Mas eu tenho para mim que quando de repente eles foram se aproximando assim da casa de Jacó, pode ter batido assim um certo desânimo, ou de repente um certo arrefecimento na expectativa de que pudesse acontecer alguma coisa muito fantástica naquele lugar. Porque veja, eles moravam no palácio, irmão, mas só que o avô Jacó não morava no palácio, ele morava numa casa normal, simples, retirada inclusive da área mais populosa e mais suntuosa do Egito. O pai era o governador, mas o avô não era ninguém. O avô não tinha poder, o avô não tinha anel, o avô não tinha autoridade social. O avô era um cidadão comum, que inclusive estava morando de favor. O que eu quero que você entenda com isso é que muitas vezes algumas coisas que estão assim no campo da nossa visão parece que desanimam um pouco. Tipo assim, hoje, que dia é hoje? É quinta, choveu, mas não é conferência, mas quem vai estar lá? Mas isso, mas aquilo. Você precisa entender que nesse dia aqui, embora essa casa parecesse uma casa qualquer, ela não era uma casa qualquer. Ela tornou-se uma embaixada dentro do Egito,
onde tudo que seria deliberado ali e sacramentado ali teria poder e validade no mundo físico e no mundo espiritual. Você precisa entender que o velhinho que estava dentro dessa casa, doente e acamado, que teve que se esforçar para levantar e falar com os netinhos, esse velhinho repousava uma bênção sobre ele, a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então não diminua o cenário ao seu redor, não diminua quem você ouve, não diminua quem ministra, porque aquilo que para você pode parecer comum, para Deus é sobrenatural. Esse lugar não é um lugar qualquer, esse endereço não é um endereço qualquer, eu não sou uma pessoa qualquer, você não está sentado do lado de uma pessoa qualquer, essa não é uma reunião qualquer, essa é uma reunião dos filhos da luz. O Espírito do Deus vivo está nesse lugar, e a palavra que sai desse altar tem poder e tem peso. Aleluia! Tem gente que entra numa reunião como essa, aí olha lá para frente, de repente alguém pega o microfone, começa a falar de cura, de enfermidade, aí alguém para e pensa assim: será que esse camarada é médico? Aí você descobre que não. Aí de repente vem alguém, começa a falar que Deus vai te dar vitória, vai entrar na causa na justiça, aí você para e diz: será que esse camarada é do meio jurídico? Aí você descobre que não. Aí de repente alguém vê assim: Deus vai fazer, Deus vai reestruturar, Deus vai levantar, Deus vai te dar uma casa. Aí você pensa: será que esse camarada é engenheiro ou arquiteto? Aí depois você descobre que não. Aí você para e pensa e diz assim: poxa, esse povo que não é nada, tem autoridade para falar sobre o quê? Sabe qual foi um dos maiores erros que a Bíblia Sagrada demonstra alguém ter cometido? Atos capítulo 27. O que está escrito lá, pregador? Está escrito sobre uma tempestade que acometeu um barco onde o apóstolo Paulo estava. E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver quando eles estavam ainda ancorados? A Bíblia diz que Paulo olhou para o homem que tinha responsabilidade sobre o navio e disse assim: não será boa a navegação, é melhor a gente não sair daqui. Só que a Bíblia diz: mas o centurião cria mais na palavra do piloto do que na palavra de Paulo. Não entendi, pregador? Vai entender. Paulo trabalhava com navegação, era piloto, era mestre de navio. Então o que o centurião decidiu? Preferiu ficar com a palavra de um especialista a ficar com a palavra de um profeta. Só que a palavra do profeta é uma palavra que tem poder e autoridade sobre as questões do futuro. O especialista analisa quadros, o profeta tem uma palavra do céu. Então levanta a tua mão mais alto que você puder e ouça o que eu estou dizendo para você essa noite. Não descredibilize a palavra de um homem de Deus. Entra nesse lugar sabendo que nesse lugar há poder na palavra que emana desse altar, porque eu não falo de mim, eu falo de uma palavra que me alcançou, que me encheu, que me impactou. Acredite no poder desta palavra. Aleluia. Esse daqui não é um lugar comum, não é uma simples visita ao vovô. Deus havia determinado que faria coisas extraordinárias nesse dia. Acompanhe a visita dos netinhos ao vovô. O texto diz que eles entram, e quando eles entram lá, eles tinham uma ideia em mente. E eu vou chamar essa ideia de a ideia de que tudo que aconteceria ali seria que Deus e que Jacó iriam ratificar, eles iriam confirmar aquilo que a natureza já tinha apontado. E o que a natureza já tinha apontado? Que Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novo. O que a natureza já tinha apontado? Que Manassés, portanto, receberia a bênção maior, Efraim receberia a bênção menor. Eles chegaram ali levando um esquema pronto. Preste atenção, eu digo esquema no melhor sentido da palavra. Eles chegaram ali levando uma coisa pronta e pensando que tudo que aconteceria era que Jacó levantaria a mão e confirmaria o modelo que eles trouxeram de casa. Preste atenção. Qual era o modelo, pregador? Repito: Manassés é o mais velho, a bênção maior é dele. Efraim é o mais novo, a bênção menor é dele. Esse foi o modelo que eles saíram de casa. Eles poderiam jamais imaginar que naquele dia, naquela visita, Deus estava decidido e já tinha avisado para Jacó que o modelo que eles tinham combinado entre eles não era o modelo que Deus queria fazer. Eu quero que você entenda que todo aquele que entra numa reunião como essa,
precisa entrar com a disposição de entender que por vezes o modelo que você traz, Deus ratifica. Por vezes o modelo que você traz, Deus retifica. Tem gente aqui que trouxe com as coisas para Deus, Deus olhou e disse assim, bom, vou fazer desse jeito aí, ratifica. Só que se você olhar para a Bíblia, estatisticamente falando, baseado em alguns versículos da Bíblia, como por exemplo, ouvir Deus dizer que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Ouvir a Bíblia dizer que o nosso coração é enganoso. E por aí alguns outros exemplos eu poderia dar a você de que na verdade, na maioria das vezes, que nós trazemos um modelo pensando que tudo que precisamos é que Deus aprove. Deus para e diz, eu tenho uma sugestão para isso ficar melhor do que você me trouxe. E você precisa entender que entrar num lugar como esse, apenas pedindo para Deus assinar projetos que você já fez, é no mínimo reduzir a capacidade da soberania de Deus. Ele me trouxe para te dizer, traz teu projeto aberto, sabendo que se eu não gostar eu amasso, jogo fora, mas vou te entregar uma coisa bem melhor do que você imaginou. Acorde alguém do seu lado e diga para ele, você está pronto? Você está pronto para Deus rasgar e começar tudo de novo? Você está pronto para Deus apontar uma série de falhas nos sonhos que você sonhou, mas começar a levantar uma coisa nova, duradoura, que será para a glória do seu nome? Tem gente que entra numa reunião como essa, ele entra tão agarrado com a forma como ele desenhou a coisa, ele se sente tão dono da própria vida, do próprio futuro, dos próprios sonhos, que ele não, jamais, em hipótese alguma, aceitaria uma alteração no seu projeto. Mas Deus me trouxe para te dizer uma coisa, então você está no lugar errado. Porque esse lugar aqui não é um lugar onde você vem, traz seu projeto, eu carimbo e você vai embora. Eu não sou um carimbador automático, eu não sou um homologador automático. Você traz e eu olho. Se eu não gostar, eu rasgo e faço uma coisa nova. Mas eu te garanto, o que eu fizer novo vai ser bem melhor do que aquilo que você fez. Deixa Deus trabalhar. Oh glória. Será que você pode dizer para umas 3 pessoas, diga para ele, já que você veio, deixa Deus trabalhar, rapaz. Já que você veio, deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Você não se batizou, não entregou sua vida para Jesus, então deixa Deus fazer do jeito que Ele quiser. Oh glória. Pode ficar agarrado na forma como você concebeu as coisas. Pode ficar não deixando ninguém mexer, não deixando ninguém retocar. Ouça, Deus sabe o jeito certo de fazer as coisas para que elas se encaminhem para um futuro bem melhor do que aquele que você traçava e imaginava. Hoje Deus me trouxe aqui para te dar uma palavra. Eu não vou ratificar o modelo que você trouxe, eu vou retificar o modelo que você trouxe. Mas a boa notícia é, vai ficar melhor do que a sua ideia. A minha ideia é melhor do que a sua ideia, assim te diz o Senhor. Vamos lá os 3, porque Deus hoje vai confirmar o modelo que a gente trouxe. Mal sabiam eles que o que Deus já tinha decidido fazer era mudar tudo, retificar o modelo, inverter a ordem e fazer o que estava no coração dele fazer. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Quando os 2 meninos entram na casa, Jacó se esforça, se levanta, estavam ruinzinho das pernas, dos braços, das mãos, ruinzinho do corpo, mas o espírito tinindo, aleluia. Comunhão com Deus até o tutano, cheio do Espírito Santo. Ele se esforça, se levanta e a Bíblia começa a mostrar uma cena para nós impressionante. Verso 5, ele dirige uma palavra a José, ao filho dele, pai dos 2 meninos. Preste atenção na palavra. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, tal qual Rúben e Simeão. Pregador, não entendi. Vou te explicar.
O avô olhou para o pai dos meninos e disse: perdeu a guarda. É isso que está escrito. O avô olhou para o pai dos meninos e disse: perdeu a guarda. Os teus filhos não são mais teus, são meus. Irmão, pastor, mas será que o pai estava maltratando? Não. Será que o pai não tinha condições de criar? Eu acho que o problema não era esse. Porque o pai era governador do Egito, irmão. Mas o avô olhou e disse assim: não são mais teus filhos, são meus filhos. Ah, pregador, eu acho que isso é uma coisa assim, poética. Não. Eu acho que isso é uma coisa assim, só de natureza assim, simbólica. Não foi simbólica não. Me prove. Fácil. Olha a listagem das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são oriundas dos 12 filhos de Jacó. Sim ou não? Efraim e Manassés estão lá. A tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Ué, mas as tribos não são dos filhos de Jacó? Sim, então. Então Jacó tomou mesmo, irmão. Tomado. Dos 12 filhos de Jacó, porque ele tinha 12 filhos biológicos. Dos 12 filhos dele, José não entra nas possessões e não é cabeça de tribo. E nem Levi, porque era tribo sacerdotal e não podia ter herança. Então sai José e Levi e entram Manassés e Efraim. E você me pergunta: e pode? Pode. Vai, como é que não pode? Mas não tinha juizado? Não sei se tinha não, mas se tivesse também. Mas não tinha ninguém para meter a mão nisso aqui. Quem é que vai meter a mão de Deus e resolveu botar a mão dele? Mas eu quero que você pense comigo uma coisa aqui. Pensa comigo a situação dos 2 meninos. Olhando e dizendo: hã? Oi? Então nós não vamos mais ser filho do pai, do governador, meia idade, inteirão, e vamos ser filho desse velho aqui? Que está morando de favor aqui? E quase batendo as botas? Eu quero que você responda com muita sinceridade, irmão. Essa troca pareceu boa? Pareceu boa? Por favor, responda com sinceridade. Essa troca pareceu boa? Quero que você entenda que muitas vezes quando Deus quer fazer uma coisa tremenda no seu futuro, Ele te propõe algumas mudanças que não parecem boas no começo não. Muitas vezes quando Deus quer destravar uma coisa tremenda no seu futuro, Ele vem e te visita agora no seu presente e te faz uma proposta. Aí você olha e diz assim: essa proposta não é boa não. Só que vai por mim. Tudo que Deus te propor, aceita. Aceita. Mas não é bom negócio para mim. Aceita. Ah, mas eu vou perder. Aceita. Ah, mas aqui eu vou. Aceita. Porque Deus não está aqui para bobeira e nem para brincadeira, meu irmão. Se Deus te disser, deixa isso, abre mão disso, sai debaixo dessa proteção, deixa essa guarda, caminha sobre as águas, faz o que Ele te mandar fazer, porque agora pode parecer que é mau negócio, mas eu te garanto, o depósito e a herança do futuro serão bem maiores do que parece agora. Aleluia. Pastor, mas o José era governador. É, irmão, mas só que o Deus da Bíblia é de Abraão, Isaac e Jacó. Pastor, mas o José era rico, mas a bênção do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ser filho de José parecia bem mais lucrativo e vantajoso do ponto de vista físico, do ponto de vista material, mas ser filho de Jacó era ser introduzido dentro de um tronco que tinha uma promessa poderosa, a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ser filho de José teria sido bom? Sim, mas José ia morrer, ia ser um homem cultuado no Egito, uma memória cultuada no Egito, e acabou. Mas ser filho de Jacó colocou Efraim e Manassés dentro de um mapa da nação que Deus havia instituído para o representar sobre a terra. Parece mau negócio agora, mas lá na frente você vai ver aonde isso vai dar. Alama cheia. Aleluia.
E eu vou falar mais para você aqui. É de propósito. É de quê? Propósito. Propósito. Deus faz essas coisas de propósito. Ele nos oferece algumas coisas que você acha que está perdendo. E tem gente tola, que se nega a entrar no propósito de Deus, porque acha que vai perder. E eu te acho, esse Deus que nunca conheceu derrota, coloca alguém em alguma coisa para perder, é só uma aparência, é uma prova da tua fé e da tua dependência. Embarca na embarcação que Deus tiver, pula onde Ele te mandar pular, faz o que Ele te mandar fazer, porque Ele é fiel em todas as suas. Pô, tem alguém nessa noite aqui comigo para crer nessa palavra? Ele é fiel em todas as suas promessas, todas. Sabe o que é que Deus faz? Deus às vezes faz assim, para que você possa alcançar a dimensão de algo que Ele tem. Você precisará ter a coragem de se desvincular dos seus alicerces, das suas bases. Olha a proposta de Deus: vocês não vão mais ser filho de José, mas é bom ser filho do governador. Eu sei, mas você vai largar essa base. Mas eu estou tão confortável como filho do governador. Eu sei, mas você vai largar essa base. Existem momentos que para você atravessar para o lado que Deus está te esperando, você vai ter que deixar teu porto seguro. Para você atravessar para o lado onde uma dimensão maior para a tua vida está te esperando, você vai ter que deixar para trás tuas crenças e valores pessoais, aqueles que não têm a ver com a palavra, mas têm a ver com suas confianças. Porque tem gente que estufa o peito e diz: eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, há minhas reservas, há meus issos, há minha influência social, mas eu conheço o prefeito da cidade X, mas em minha influência, meu capital social, meu isso, meu aquilo. E Deus te dizendo: para você entrar na minha dimensão, você vai ter que deixar de ser bobo e achar que você tem coisas demais e pode coisas demais. Eu preciso que você tenha fé para caminhar sobre as águas. Eu estou te esperando além das tuas bases, além dos teus refúgios pessoais, das coisas que você se fia, das coisas que você se baseia. Eu preciso ser tua base, tua sustentação e teu fundamento. Enquanto eu não for a tua única resposta, eu não serei a tua saída. Oh, glória! Eu preciso ter coragem para deixar as minhas sustentações, até aquelas das quais eu tanto me orgulho, até aquelas que eu bato no peito e digo: olha o que eu conquistei, olha o que eu fui, olha como eu sou uma pessoa bem relacionada com esse fulano, Beltrano, aonde eu chegar me abre porta, aonde eu chegar Aí Deus diz assim: para você entrar na minha dimensão, você vai ter que parar de acreditar tanto nas pessoas. Para você entrar na minha dimensão, você vai ter que deixar um pouco tuas sustentações pessoais. Eu terei que ser teu único sustentáculo. Eu terei que ser tua única base. Você vai ter que aprender a caminhar em fé. Você vai ter que aprender a caminhar em fé. O justo viverá da fé. Se você quer comunhão comigo, se você quer caminhar comigo, você vai ter que parar de levantar os troféus das suas conquistas pessoais e acreditar que eu sou a tua sustentação e o teu refúgio. Quem ainda está aí, diga amém. Aí ele olha e diz assim: teus filhos serão meus. Você perdeu, a partir de hoje eu estou tomando-os para mim. Agora preste atenção, eu já começo a encerrar. Olha o que está escrito na Bíblia. Fala de Jacó: teus filhos serão meus. Efraim e Manassés serão meus. Você percebeu que desde a hora da leitura eu estou grifando isso aqui? Eu estou chamando sua atenção para isso aqui, para que desde o primeiro momento você prestasse atenção e percebesse que houve aqui uma inversão, houve uma troca. Quando a Bíblia apresentou os dois meninos para nós, a Bíblia os apresentou segundo a ordem de seus nascimentos. A Bíblia disse Manassés e Efraim, e foi daquele jeito que eles saíram da casa deles até a casa do vovô. Mas quando o vovô abriu a boca, o vovô disse assim: Efraim e Manassés. O vovô inverteu a ordem dos nomes. E eu penso em José olhando e diz assim: papai já está com a senha já. A senha já está chamando, porque se papai já está confundindo até a ordem dos nomes dos meninos, é porque Jeová já está quase cantando a senha de papai. Aleluia. Mas era isso? Era esclerose?
Era esclerose? Não era não, né? Era amnésia? Era algum tipo de demência própria da idade avançada? Não. Era de caso muito pensado e de cabeça no lugar, que Jacó, antes de proceder, se você for embora, volte agora. Antes de proceder com qualquer gesto, ele profere uma palavra aonde a mudança já era uma realidade. Eu vou tentar de novo para ver se você ainda está aqui. Antes de que qualquer gesto fosse feito, ele profere uma palavra aonde a mudança já era uma realidade. E por quê? Porque Deus sempre fez as coisas existirem no poder da palavra. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Já cheguei. Tudo que Deus criou, Ele criou pelo poder da sua. Então, antes que aquilo se materializasse, aquilo era uma realidade na sua boca. Tudo que você precisa que mude e ainda não mudou diante dos seus olhos, nascerão as mudanças no poder da palavra. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Você não está vendo ainda? Não. A cerimônia já aconteceu? Não. O protocolo já foi mudado? Não. Você já está lá? Não. Já assinou? Não. Mas na boca de Deus, a mudança do quadro que você precisa já é uma realidade. Pegue a mão de alguém na sua direita e na sua esquerda agora e diga para ele: você não está vendo ainda, mas a mudança que você precisa já é uma realidade na boca de Deus. Jacó, antes de colocar a mão, antes de proferir, de oficializar, eu acho que essa palavra explica bem o que eu estou querendo dizer. Antes de oficializar, antes de começar qualquer cerimônia, ele deu uma dica. Ele abriu a boca e disse: Efraim e Manassés, em vez de dizer Manassés e Efraim. E se alguém naquela sala tivesse ligado, tinha percebido que aquela era a senha para entender que Deus tinha mudado de ideia. Pastor, me ajuda a entender isso. Fica ligado. Porque se você estiver ligado, assim te diz o Senhor nessa noite, você vai perceber, eu vou te dar sinais de que todas as mudanças tão grandes que você espera na minha boca já começaram. Chacoalha alguém do teu lado, sem medo, diga para ele: acorda, as mudanças já começaram. Pega a senha, discerne o ambiente, as coisas já começaram a acontecer. Oh, glória! Daqui a pouco, meu irmão, o óleo desce. Daqui a pouco o óleo desce na cabeça de Davi. Só que Deus primeiro manda Samuel ir lá. Daqui a pouco Jacó coloca a mão direita na cabeça de Efraim. Mas antes disso, ele já mudou a ordem dos nomes na boca. Você precisa entender que na palavra nasce, na palavra brota, da palavra gera aquilo que daqui a pouco se tornará evidência diante dos teus olhos. Se tem alguém aqui para crer nessa palavra, pega ela aí. Daqui a pouco, diante dos teus olhos, você vai ver aquilo que os teus ouvidos ouviram. Vou tentar de novo. Daqui a pouco, diante dos teus olhos, você vai ver aquilo que os teus ouvidos ouviram. Jacó parou e eu preciso, não tem jeito, isso aqui tem que ser encenado. Não é muito meu estilo, mas não tem jeito, tem que ser encenado. Olha para cá. Jacó parou, se esforçou, levantou, olhou para Jacó e disse assim: chega os meninos para cá. Isso aqui é maravilhoso. Aí vem José. Eu não culpo José, irmão. Eu não culpo. O que ele fez dentro de uma lógica. Sabe lógica?
do que ele aprendeu, do que ele ouviu, do que ele pensou que era, da sua visão de mundo, da sua visão da vida. Não culpo José. O que José vai fazer? Pergunte o quê? Ele vai colocar cada um dos meninos no lugar que ele acreditava que pertencia a cada um. Como assim, pregador? Desse jeito. Isso aqui é muito sério o que está acontecendo na Bíblia aqui, irmão. Isso aqui é uma coisa, é muito séria. Por que é séria? Porque a mão direita do patriarca é a mão que impetrará a bênção maior. Vou de novo. A mão direita do patriarca é a bênção que é a mão que impetrará a bênção. Não, você não pode perder isso. A mão direita do patriarca é a mão que impetrará a bênção. E a mão esquerda do patriarca é a mão que impetrará a bênção. A mão direita, a mão esquerda. Então o que José faz? Ele vem trazendo os meninos, pega Manassés e coloca na direção da mão direita de Jacó. Pega Efraim e coloca na direção da mão esquerda de Jacó. E eu repito, eu não culpo José. Não culpo porque, embora Jacó já tivesse dado a senha, tem gente que demora a entender que alguns cenários pré-estabelecidos, Deus já decidiu que vai mudar. Tem gente que está dentro do recinto e está, ainda está ligado no cerimonial, enquanto Deus que trabalha no mundo espiritual já está. Oremante. José, irmão, não sei, acho que ele estava muito tempo no palácio, estava meio enferrujado, meio geladão, sabe? Não estava muito ligado, ele não entendeu. Quando Jacó disse Efraim e Manassés, já era para ele ter entendido o que Jacó estava querendo fazer. Mudar e dar a bênção maior para o mais novo e a bênção menor para o mais velho. Mas ele marcou bobeira e não entendeu. E tem gente assim. Deus já deu sinais. E algumas pessoas que exercem alguma ascendência sobre a sua vida, não estão entendendo que já deveriam ter te colocado em alguns lugares que favorecessem os caminhos que Deus tem para você. Mas como eles estão desligados, o que eles fazem? Eles nos colocam nos lugares onde eles acham que a gente é digno de estar. E foi isso que José fez. Pegou Efraim e colocou na direção da mão esquerda. Por quê? Porque era lá que ele achava que Efraim merecia estar. Explique, pastor, me ajude. Claro. Tem lugares que você está agora, que você só está lá porque alguém olhou para você e disse assim, eu acho que é por ali. Eu acho que aquilo ali está bom para ele. E como essa pessoa, de alguma maneira, exerce uma ascendência sobre você, às vezes é um chefe, ele consegue colocar você em determinadas posições de acordo com o que ele pensa que você merece. E tem gente que entrou hoje aqui amargando estar numa posição que você sente que não era para você estar, mas alguém te colocou lá. Por quê? Porque ainda não enxergou o tamanho do que Deus tem para fazer na sua vida. Tem alguém aqui ainda? Vamos retomar a cena que eu já estou encerrando? Vamos encerrar? Vamos retomar? Vem José, pega Efraim, coloca aqui. Manassés, coloca aqui. O que era para acontecer se a cerimônia tivesse corrido como todo mundo esperava? Jacó teria levantado as duas mãos assim, ó. Fazendo isso, dava certinho, ó. Manassés estava aqui, Efraim estava aqui, esse recebia a bênção maior, esse recebia a menor, e deu e daria tudo certo. Só que era isso que Deus queria fazer? Era isso que Deus queria fazer? Pastor, então... se eu fosse você... Se você for embora, volta agora. Pastor, então peraí. Deus queria mudar as coisas? Queria. Queria ou não queria? Então pronto. Então tem que fazer o seguinte. Trocar os meninos de posição. Porque se Deus quer mudar as coisas, então tem que trocar de posição. É aí que você se engana. Quando você pensa que você tem que sair do lugar onde você está, para que Deus possa mover ou fazer alguma coisa. Quem disse para você que a mão de Deus não pode te achar lá? Eu vou além. Eu vou dizer para você que Deus às vezes vê que você está no lugar errado e não mexe e nem move em nada para tirar você de lá. Por quê? Porque Ele quer te alcançar lá para mostrar que o lugar nunca fez você. Olha para cá
de novo, porque está na Bíblia, não estou inventando nada. A Bíblia diz que Jacó estendeu a mão. Quando ele olhou e viu que os meninos não estavam na posição que ele queria, ele não mandou trocar a posição. Ele fez assim, ó. Ele cruzou as mãos, botou a mão direita para cá, a mão esquerda para lá. A essas alturas, José, desligado, falou: não, papai, está errado. Está escrito na Bíblia que José disse: assim não, papai. Eu só penso em Jacó fazendo assim, ó. Obreiro desligado, fica na sua aí, por favor. O que eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite? Simples. José tinha autoridade para colocar os meninos na posição que ele queria? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele teve condição de controlar aonde a mão de Jacó foi? Sim ou não? Então levanta a tua mão, vê se você pega essa palavra. Alguém pode até conseguir, meu irmão, colocar você num lugar que diminui você. Alguém pode até ter autoridade para colocar você numa determinada sala, num determinado lugar, achar que vai te boicotar, que vai te prejudicar. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: na minha mão ninguém manda. Na minha mão ninguém manda. Se te botarem no porão eu te acho. Se te botarem no sótão eu te acho. Se te isolarem no fim do mundo, a minha mão te acha lá. Ninguém pode contra a minha mão. Eu tenho alguém para glorificar o nome daquele que está acima de todos os nomes esta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Alguém pode ter desejado te prejudicar naquela empresa e conspirado para colocar você naquele setor infértil, improdutivo, de projetos que nunca alavancam e nunca dão certo. Alguém pode ter colocado você num lugar para você ser esquecido. Alguém pode ter colocado você num lugar para você nunca mais ser visto. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: na minha mão eles não mandam. Eles têm tua carteira de trabalho, mas não tem controle sobre a minha mão. Eu te acho no gueto, eu te acho no porão, eu te acho no sótão, eu te acho no elevador. Eles podem tentar te esconder, mas a minha mão vai te achar, vai te achar, vai te achar. Eu tenho alguém para pegar essa palavra aqui. A minha mão vai te achar. Oh, glória. Não precisa esperar eu tirar você de lá. Espere que a minha mão entra lá. Eu vou fazer uma coisa que vai chocar muita gente. Eu não vou tirar você do lugar onde te colocaram para ser esquecido. Eu vou colocar a minha mão lá dentro e vou mostrar para eles que de quem eu quero lembrar, ninguém me faz esquecer. 5 segundos para você glorificar o nome daquele que te disse: se eu lembrar de você, ninguém pode te esquecer. Oh, glória! Acabou a reunião, acabou a cerimônia, acabou. A bênção vai ficar assim, determinado. Está determinado. Pode levantar os dois do joelho. Acabou? Vão na paz. Jacó ministrou uma bênção sobre os dois. Instituiu, na verdade. Instituiu uma bênção referente ao nome de cada um deles. Botou os dois de pé. Eu encerro. Inclusive pode ficar de pé você também. Aleluia. Que acabou. Fala para o seu vizinho: acabou. Você recebeu, está abençoado. Deus declarou, decretou uma coisa, a mão de Deus te achou, acabou. Sim ou não? Sim ou não? Só que tem um detalhe. Tem a saída da reunião. Você vai sair da reunião, não vai? Pretende acampar aqui ou não? Vai sair da reunião, não vai? E eles também iam sair da reunião. Quando eles iam saindo da reunião, está onde, pregador? Na Bíblia. O texto sugere, preste atenção, o texto sugere, quando eles iam saindo da reunião, que a formação da saída ia ser a mesma formação da entrada. Não entendi, pregador. Lembra? Que eu falei para você que a coisa do mais velho, do que tinha proeminência, era tão forte que ele andava na... Só que Deus tinha mudado as coisas, tinha ou não tinha? A pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é a seguinte: você acredita de verdade no que está acontecendo nessa reunião?
Bom, tem 15 pessoas, já é um começo, né? Vamos de novo. Você acredita de verdade no que está acontecendo nessa reunião? Então olha para o seu vídeo e diga assim: você vai ter a oportunidade de provar. Não entendi. Vai entender. Voltemos para o texto. O texto sugere que a formação da saída seria a mesma formação da entrada, ou seja, Manassés na frente e Efraim atrás. Quando Jacó olhou que a formação da saída ia ser a mesma formação da entrada, ele disse: não. Aonde está isso, pregador? Na Bíblia. A Bíblia diz que Jacó pegou Efraim e o pôs na frente. O que Jacó está fazendo? Eu vou te dizer o que ele está fazendo. Ele está fazendo assim: se você acredita no que eu fiz hoje aqui, então você não pode sair daqui na mesma posição que você entrou. Ah, você foi embora, irmão, pelo amor de Deus. Se você acredita, Efraim, que eu mudei a tua vida hoje aqui, então por que você continua andando atrás? Se você acredita que eu tenho poder para virar o teu futuro, e eu fiz isso hoje aqui, não tinha palácio, não tinha juiz, não tinha ninguém, eu fiz porque eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida, eu fiz porque Deus mandou fazer. Você acredita nisso? Acredito. Então passa para frente. Deus me trouxe aqui para te dizer: você acredita? Então passa para frente. Você acredita? Então toma uma postura diferente daquela que você entrou hoje aqui. Passa para frente, levanta a tua cabeça, assume a posição daquilo que Deus te entregou nesse lugar, porque é uma afronta que você dê glória a Deus e aleluia na mensagem e saia por aquela porta na mesma posição que você entrou. Quem acredita, passa para frente. Oh, glória! Ora, calama cheia. Alguma coisa visível, notória, tem que acontecer no teu comportamento, que evidencie que você acredita no que Deus liberou sobre a tua vida nessa reunião. Eu não sei o que você vai fazer. Talvez seja o simples fato de amanhã você acordar e fazer um penteado diferente, dar uma graxa nesse sapato, se arrumar melhor. Eu não sei se vai ser o jeito que você vai andar, mas alguma coisa na tua postura precisa evidenciar que você acredita no poder dessa reunião aqui. Você não pode sair por aquela porta do mesmo jeito que você entrou. Chacoalha alguém do teu lado e diz para ele: se tu crê, passa para frente. Se tu crê, passa para frente. Ah, pregador, eles vão achar que eu fiquei metido. O problema é deles. Passa para frente. Eles vão achar que eu agora estou achando. Não, você não está achando, você tem certeza. Você não tem certeza que Deus fez uma coisa hoje aqui? Então passa para frente. Assume outra postura. Você está me entendendo? Bota outro tipo de olhar na tua expressão. Se posiciona de outro jeito. Isso não é altivez, isso é certeza de quem acredita que Deus fez alguma coisa diversa. Sabe por quê, irmão? Eu vou ser franco com você. Senão essa reunião toda aqui foi uma teatralidade. Eu preguei, você deu glória a Deus, deu aleluia. Ah, Deus vai colocar na frente, Deus vai inverter, Deus tem um futuro, Deus vai ampliar o teto. Aí você, glória a Deus, aí chega, passa por... Aí quando passa pela porta, onde é que foi que eu entrei mesmo? Onde é que foi que eu vim? Ah, eu vim aqui atrás, então eu volto no mesmo lugar que eu entrei. Nada. Se esse culto aqui tem peso profético real sobre o teu futuro, se essa palavra tem impacto verdadeiro sobre a tua vida, então se posiciona à altura daquilo que você recebeu. Vou tentar de novo. Se posiciona à altura daquilo que você recebeu. Eu vou pela terceira vez. Se posiciona à altura daquilo que você recebeu. Para de autocomiseração, de mimimi, de desabafinho de rede social. Para com isso. Levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça, porque você tem que acreditar que o que Deus fez aqui é verdade. Aleluia. Passa para frente. Passa para frente. Começa a trazer para a tua vida prática. Começa a trazer para a tua vida prática os efeitos da palavra que você ouviu.
Passa para frente, muda a conduta, muda a postura, levanta a cabeça, para de milindres bobos, de inseguranças tolas, passa para frente e acredita que o que Deus fez hoje aqui é verdade. Quem acredita que é verdade? Quem acredita que é verdade? Quem acredita que é verdade? Oh, glória a Deus. Eu quero dizer para você uma coisa hoje. A bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó repousa sobre a igreja. O Deus que tem autoridade para mudar futuros não mudou. O Deus que tem autoridade para fazer o que quer, por quem quiser, e como quiser, e quando quiser, ainda é o mesmo. O Deus da Bíblia é o Deus que pode pegar qualquer pessoa subestimada, subutilizada, esquecida, e fazer dessa pessoa uma campeã. Construir uma identidade sólida e verdadeira para você, te encher do Espírito Santo e fazer de você uma bênção. Sabe, Deus me trouxe aqui para falar com alguém. Passa para frente. Você não precisa continuar vivendo essa mesma postura fracassada e derrotada. Você pode lançar a mão de toda a vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário para você, e sair daqui hoje tendo feito uma aliança com Deus, para que a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também repouse sobre você. Pregador, eu nunca fiz uma aliança com Deus. Eu nunca experimentei fazer uma aliança com Deus dentro de uma igreja evangélica. Para mim, na verdade, grande parte do que vocês fazem e falam ainda não está claro para mim. Veja, muitas coisas você compreenderá somente com o tempo. O que você precisa primordialmente é fazer uma aliança com Deus. Se você sente que Deus está te chamando para isso, e eu não tenho dúvida de que Ele está, então não endureça o seu coração agora. Não permita que os seus medos, suas incertezas acerca do futuro roubem de você o gesto que pode mudar a tua vida, que é fazer uma aliança com Deus hoje, aqui e agora. Eu quero, no nome de Jesus, perguntar a você que está entre nós nesta noite. São 21h27, nós estamos dentro do horário do nosso culto ainda. Inclusive penso que não haja nenhuma razão para algumas pessoas estarem saindo aqui agora, porque nós estamos dentro do nosso horário. Então eu quero pedir a você que, por favor, respeite esse momento tão importante. Segura um cadinho que a reunião já está terminando. E eu quero dizer a você que tem sido alvo das nossas orações, você por quem temos orado, mesmo sem saber seu nome e seu endereço, nós temos pedido para Deus te alcançar. Hoje Ele está chamando você. E se você nunca fez uma aliança com Deus, a senhora está aqui para fazer uma aliança com Deus hoje? É isso? Glória a Deus, gente. Aleluia. Olha aí, né? Eu queria que você entendesse que essa palavra é para você. Você sabe o que o inimigo quer fazer? Tirar de você essa certeza. Quer dizer que essa palavra não é para você, que esse evangelho não é para você, essa salvação não é para você, o perdão não é para você, a bênção não é para você. Quem disse que não é? É para você sim. Eu desminto Satanás na autoridade do nome de Jesus e te digo, é para você. Futuro de bênção para você, um casamento feliz é para você, uma família no altar de Deus é para você, um negócio bem sucedido é para você, o céu de glória e eternidade com Deus é para você. Toma posse disso hoje. Toma posse. Talvez você não tenha uma herança aí em discussão, como na história da Bíblia que eu contei. Eu não recebi nada. Se meus pais morrerem hoje, nada vou receber. Ah, meu irmão, mas tem tanta gente tão preocupada com as heranças que não teve. Tem uma herança poderosa disponível para a tua vida. A salvação em Cristo Jesus. Mais alguém hoje quer tomar essa iniciativa linda que essa querida que está aqui? Como é seu nome, querida? Isabel? Que a Isabel que está aqui já tomou. Você quer também? Você quer entender que essa palavra, esse evangelho, essa graça, essa mudança são para você? Pastor, o que eu faço? Me dê um sinal com a sua mão aí onde você está. Me dê um sinal com a sua mão onde você está. Onde você estiver. Se mova do seu lugar e vem aqui no altar. Se mova do seu lugar e vem aqui no altar. Onde você estiver. Isso. Onde você estiver, vem aqui no altar. Venha depressa. Por quê? Porque coisa boa assim a gente corre para agarrar. Coisa boa desse jeito a gente sai correndo. Irmão, tem gente que quando vê, eu não sei se aqui tem isso, né?
Mas lá no Rio de Janeiro, às vezes a gente está no mercado, aí o locutor fala assim: o macarrão agora está R$2,25. Aí quando o locutor anuncia a promoção do macarrão, aí sai todo mundo correndo. Ei, você devia estar correndo para vir aqui, porque aqui não está sendo oferecido promoção, nem macarrão, nem feijão. É vida eterna, é presença de Deus. Sai correndo e vem buscar. Saia correndo e vem buscar. Você que está afastado de Jesus e da igreja, venha se reconciliar com a casa do Pai. Oh, aleluia! O amor só conheci em canções. O amor só conheci em canções. É, né? Vem experimentar o amor de verdade. Vem experimentar a bênção, o perdão de Deus sobre a tua vida. Você que está afastado de Jesus e da igreja, quem disse que não tem perdão? Quem disse que não tem restauração? Deus mandou dizer para você: eu vou fazer todas as coisas novas. Se tem alguém que podia não querer te receber, se alguém é Deus, mas Ele te diz: eu te recebo. Não importa se alguém não acredita que você vai mudar, não importa se alguém questiona a tua transformação, acredite nisso. Deus te abraça, Deus te transforma, tem um futuro, tem restauração para a tua vida. Você precisa voltar para Jesus. Você precisa voltar para Jesus. Vem agora para o altar. Vem agora para o altar.